Olá, bom dia. Eu e o meu grupo nós vamos apresentar um seminário intitulado Alimentação e Nutrição e as Políticas do Setor de Saúde, a atenção nutricional no SUS. A primeira delas que nós vamos falar então é a Política Nacional de Promoção da Saúde, que foi atualizada no ano de 2017, visto que ela estabelece diálogo com novos marcos nacionais e internacionais de saúde, além de garantir os princípios e diretrizes do SUS. Observou-se a necessidade, então, de atualizar as ações e serviços prestados pelo Serviço Público de Saúde, além da importância de incluir novos elementos para sua concretização, entre eles a adequação e atualização dos temas prioritários dessa política, a definição de temas transversais, eixos operacionais e explicitação de valores. O objetivo geral dela, então, é promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos da saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Ela traz diversos objetivos específicos, onde a gente pode observar que quando a gente pensa em promoção da saúde, a primeira coisa que vem na cabeça é saúde, doença, então devem ser formas de evitar que essas doenças apareçam. Mas a gente observa que promoção à saúde é mais que isso. Além de temas de saúde e doença, se trata de participação social, mobilidade, acessibilidade, desenvolvimento sustentável, cultura da paz, dentre outros temas que eu vou falar um pouquinho então mais adiante. As principais diretrizes são, então, o estímulo à cooperação e articulação dentro dos setores e entre eles, a fim de ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes de saúde, o incentivo à gestão democrática, participativa e transparente para fortalecer, então, a participação, controle social, corresponsabilidade de sujeitos, coletividades e instituições, o estímulo à pesquisa, produção e difusão de experiências, conhecimentos e evidências, a ampliação da governança e desenvolvimento de ações de promoção à saúde que sejam sustentáveis nas dimensões política, social, cultural, econômica e ambiental. Essas são as principais diretrizes. Então, essa atualização trouxe temas transversais, dentre eles os determinantes sociais de saúde, equidade, desenvolvimento sustentável, então buscando reduzir desigualdades e colocar então ações de promoções da saúde entre diversos ambientes, eu trouxe então as principais responsabilidades da gestão, também procurei trazer as que são comuns às três esferas, entretanto a política traz para cada uma delas também. Entre elas, então, é divulgar essa política nacional de promoção à saúde, buscar parcerias, promovendo então articulação dentro dos setores e entre eles, estabelecer indicadores de gestão, planejamento e avaliação, promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para a implementação dessa política e construir mecanismos de identificação das potencialidades e vulnerabilidades para subsidiar, então, o fortalecimento da equidade. Os temas prioritários dessa política, então, são a formação e educação permanente, que fala, então, sobre a capacitação de gestores e trabalhadores em saúde no desenvolvimento de ações de promoção à saúde, principalmente. Além de alimentação adequada e saudável, buscando, então, promover ações de segurança alimentar e nutricional, no que, então, traz os princípios do guia alimentar, a promoção da saúde nas escolas através da merenda, além do desenvolvimento de metas, então, visando reduzir a pobreza, a insegurança alimentar e garantir a inclusão social. Além disso, práticas corporais e atividades físicas que envolvem ações de aconselhamento, divulgação, além de melhoria dos espaços públicos, buscando desenvolver ações voltadas para aquele local. Por exemplo, incorporar práticas populares como danças, brincadeiras locais para se tornar aquilo mais próximo das pessoas. O enfrentamento ao uso de tabacos, de tabaco, álcool e outras drogas, visando ações educativas, como criação do Dia Nacional do Combate ao Fumo e do Dia Mundial Sem Tabaco, além do desenvolvimento de grupos nas UBSs, buscando incentivar a cessação desse uso abusivo, além de diversas legislações, por exemplo, a proibição do uso do tabaco em diversos ambientes. Além desses temas, tem então a mobilidade segura, que é voltada então para cuidar a redução da morbimortalidade decorrente do trânsito, que vai desde legislações até divulgações, solicitando então evitar o uso do celular, evitar o álcool ao volante, além da cultura da paz e direitos humanos, estimulando então a convivência, a solidariedade, respeito à vida,
O desenvolvimento sustentável, que vai de ações nos diferentes cenários, seja escolas, igrejas, praças, permitindo então a interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Essa foi a Política Nacional de Promoção à Saúde, um resuminho dela. Vou falar um pouquinho então da Política Nacional de Atenção Básica, também que foi atualizada no ano de 2017. Ela traz os principais princípios e diretrizes também voltado para quem conhece bem para os princípios e diretrizes do SUS, né, sendo que a atenção básica ela está no SUS. Eu vou tentar não me deter muito por causa do tempo, tem bastante coisa para falar. As funções da atenção básica, então, na rede de atenção da saúde, ela deve ser a porta de entrada, deve ser o local onde o indivíduo sempre vai ter atendimento, ela deve ser capaz de identificar as necessidades de cada indivíduo e de comunidades, buscando, então, um melhor cuidado desse indivíduo, acompanhar, gerir processos terapêuticos, conseguir organizar o fluxo entre diversos pontos da rede de atenção, identificar a necessidade de encaminhamento dessa população quando necessário, garantir que haja um acesso a todos os níveis de atenção, se assim for necessário. Para a infraestrutura e funcionamento então da atenção básica é necessário um local para o funcionamento, que pode ser a Unidade Básica de Saúde, UBS fluvial, unidades móveis. Deve se garantir a manutenção regular da infraestrutura e de equipamentos desses locais, além do estoque de insumos para que esses locais possam funcionar da forma mais adequada. Devem ter equipes multiprofissionais, então, e a garantia do acesso à população tanto ao diagnóstico, ao atendimento, e devem funcionar no mínimo 40 horas semanais e 5 dias na semana. A população atendida por equipe dentro dessas unidades varia em torno de 2.000 a 3.500 pessoas. Para cada equipe, cada UBS deve ter no máximo 4 equipes. Agora eu vou explicar melhor como que isso funciona. Existe a estratégia saúde da família, que então é atendida por uma equipe de saúde da família composta por um médico da família e comunidade, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, podendo ou não contar com agente de controle de endemias e profissionais da saúde bucal. O que difere essa da equipe de atenção básica é que a equipe de atenção básica pode ou não contar com agente comunitário de saúde, enquanto a estratégia de saúde da família conta com esse profissional. Esses agentes eles devem cobrir 100% da população, atendendo a, no máximo, 750 pessoas cada um, e no máximo, cada equipe deve contar com no máximo 12 agentes comunitários de saúde. Importante dizer que existe um grande incentivo para que essas equipes de atenção básica se tornem também equipes e a estratégia de saúde da família. Cada equipe de saúde da família, então, deve atender um máximo de 3.500 pessoas, devendo se considerar a vulnerabilidade daquela população. Em locais onde se encontra uma maior vulnerabilidade, cada equipe deve ser responsável por um menor número de pessoas, podendo dar, assim, uma atenção maior. Cada profissional também deve estar vinculado a apenas uma equipe de saúde da família, exceto o médico, que pode estar vinculado a 2 equipes. A carga horária de trabalho semanal dessas equipes é de 40 horas, exceto o médico, que existe então um inciso dessa portaria específico para ele, se alguém quiser ler. Podendo 8 horas dessas 40 serem dedicadas a uma formação continuada, especialização ou até prestação de serviço na rede de urgência em comum acordo com os superiores. A estratégia de agentes comunitários de saúde, então, para ela existir, ela precisa ter uma UBS inscrita no Cadastro Nacional vigente, que vai ser, então, a unidade de referência para essa equipe. O agente comunitário de saúde é aquele profissional que um dos critérios para ser agente comunitário de saúde é estar inserido naquele local onde vivem as pessoas que fazem parte que vão consultar naquela unidade de saúde, que fazem parte do território de abrangência daquela unidade. Então, essa pessoa vai estar inserida no convívio dessa comunidade, vai saber quais são as prioridades, onde estão os maiores riscos, tem um maior conhecimento, então, das necessidades de saúde dessa população. Essa equipe ela é constituída de 4 a 12 agentes comunitários de saúde e um enfermeiro supervisor, e tem carga horária de trabalho de 40 horas. Existem também as equipes de consultório na rua, que são equipes de atenção básica, então, que vão atuar desenvolvendo ações de atenção à saúde a pessoas em situações de rua, que vai ser, então, na rua, em instalações específicas, unidades móveis, em parceria com os demais serviços de atenção básica do município, também com carga horária de 30 horas, podendo ser adequadas às demandas, às necessidades dessa população.
Existe a estratégia saúde da família também para a população ribeirinha, que pode ser dividida em equipes de saúde da família ribeirinhas, que vão estar construídas nas comunidades pertencentes àquela área e o acesso se dá por meio fluvial, e equipes de saúde da família fluviais, que então são as equipes que vão desenvolver as suas atividades em unidades básicas de saúde fluviais. Essas equipes elas são compostas por médico generalista ou médico de saúde da família, enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem, técnico de laboratório ou bioquímico, além de agente comunitário de saúde, podendo contar também com agente de combate a endemias. Existe a equipe de atenção básica prisional, então, que é uma equipe de atenção básica cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que vai prestar, então, atenção à saúde às pessoas privadas de liberdade. De acordo com, então, com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade, essas equipes de saúde do sistema prisional são o ponto de atenção da rede de atenção à saúde no SUS, e vão ser, então, a porta de entrada do serviço de saúde para essas pessoas, realizando atividades, então, nas unidades prisionais ou nas UBS vinculadas ao serviço. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, então, eles são equipes multiprofissionais que vão atuar de forma integrada às equipes de saúde da família ou de atenção básica para as populações específicas, ampliando a abrangência, então, da atenção básica. O NASF, então, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele é parte da atenção básica, porém ele não tem um espaço físico independente. Ele é regulado pelas equipes de atenção básica, que vão, então, identificar quais são as necessidades daquela população e, assim, solicitar o apoio de outros profissionais, entre eles educadores físicos, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, enfim. E cada gestor de saúde, então, vai identificar, então, quais são os profissionais necessários para cada localização. O NASF ele pode acontecer em 3 modalidades, NASF 1, 2 e 3, onde o NASF 1 vai estar vinculado a um número maior de equipe de saúde da família ou atenção básica e vai ter mais horas de trabalho, de carga horária de trabalho, se reduzindo assim para o NASF 2 e NASF 3. Importante dizer que cada município pode implantar apenas uma modalidade de NASF. A forma de trabalho, então, é o apoio matricial, onde, então, esses profissionais eles não vão ter necessariamente uma relação direta com o usuário, o cotidiano do usuário, mas, então, eles vão prestar apoio à equipe de referência, que vão ser, então, as equipes de estratégia de saúde da família ou atenção básica, que vão, então, acionar a rede necessária a cada caso. Conforme observada a necessidade de atendimento específico de algum profissional, vão então acionar esses profissionais que vão atuar de forma, é uma retaguarda, então, para essas equipes de referência. O NASF, então, ele atua com suporte assistencial, que é o atendimento diretamente aos indivíduos, ao usuário, e o apoio técnico-pedagógico, que é um meio que o suporte educacional para a equipe e com a equipe. Essas são as principais diretrizes, então, do NASF, que se baseia também, então, nos princípios e diretrizes do SUS, considerando que fazem parte da atenção básica. Chama atenção, então, a maioria deles são autoexplicativos, mas eu gostaria de chamar atenção para a educação popular em saúde, então, que é uma das diretrizes, é que o indivíduo deve fazer parte, deve ser o protagonista do seu próprio cuidado, e a educação permanente em saúde, onde se prioriza que o profissional, além do conhecimento técnico, dê atenção para coisas do tipo valores, a importância do SUS para aquele indivíduo. As principais atividades, então, lembrando que as atividades elas acontecem, por não ter um local próprio, elas acontecem em locais do tipo UBS, Academia da Saúde, Programa Saúde na Escola, CAPES, CRAS. Então, as principais atividades, elas vão de discussão de casos, atendimento, seja individual ou em grupo, seja o profissional do NASF juntamente com a equipe de saúde da família ou não, além da construção de projetos terapêuticos e ações de promoção e prevenção à saúde que podem acontecer, então, no território. Para finalizar, eu vou trazer um resumo do financiamento, então, da atenção básica, que em âmbito federal, na verdade, na política a gente encontra em todas as esferas e para cada uma dessas equipes um detalhamento.
Mas basicamente, então, o financiamento para atenção básica, ele vem do bloco de financiamento da atenção básica e de parte do bloco de financiamento de investimento. Esse repasse ele é feito aos municípios em contas criadas especificamente para esse fim, facilitando então a fiscalização, o controle dos conselhos de saúde e secretarias estaduais. Os municípios eles devem então remeter de forma online o processamento da produção da utilização então desses recursos ao Ministério da Saúde, no caso do Distrito Federal, e às secretarias estaduais da saúde dos demais municípios, e estes enviam essas informações então ao DataSUS. Deve ser feita a prestação de contas, então, na forma de relatórios mensais da aplicação desses recursos, além de demonstrativos da execução desse orçamento e das principais despesas. Deve ser enviado também um relatório de gestão, onde deve ser explicitado, então, de que forma a aplicação desses recursos foram convertidas em ações de saúde para a população. E em caso de não alimentação regular desses bancos de dados de informação, em caso de omissão de alguma dessas informações, ou detecção de algum desvio de finalidade ou de algum tipo de irregularidade, esse repasse financeiro ele é suspenso até que toda a situação se regularize. Olá, meu nome é Priscila e eu vou falar um pouco sobre o programa Saúde na Escola, Crescente Saudável e o programa Academia na Saúde. Então, eu vou começar pelo programa Saúde na Escola. Ele foi instituído pelo Decreto Presidencial número 6.286, no ano de 2017. Ele tem como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. A gente sabe que a estratégia de saúde da família ela tem um viés, que ela não consegue ser porta aberta, principalmente para o adolescente. A gente não consegue que esse grupo, por exemplo, procure um profissional da saúde para tirar dúvidas muitas vezes. Então, pensando nisso e em outros motivos, foi criado o programa Saúde na Escola. E ele constitui, de estratégia para a integração e articulação permanente entre as políticas e ações de educação e saúde, e com participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e da educação básica do território. Então, esse programa tem como objetivo promover a saúde e a cultura da paz, articular as ações do SUS, as ações das redes de educação básica públicas, fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar e promover a educação, a comunicação entre as escolas e as unidades básicas. Então, quais as diretrizes que competem esse programa? Descentralização e respeito à autonomia federativa, integração e articulação das redes públicas de ensino e de saúde, territorialidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade, integralidade, cuidado ao longo do tempo e controle social. Então, como é que é feito o planejamento das ações? O planejamento do programa e de sua adesão é organizado pelo grupo de intersetorial municipal, que é composto por gestores da Secretaria de Saúde e da Educação, representantes das equipes de saúde, atenção básica das escolas, estudantes e pessoas da comunidade local também podem fazer parte desse grupo. Então, o planejamento das ações do programa, ele deve considerar o contexto escolar e social, o diagnóstico local em saúde do escolar e a capacitação operativa em saúde do escolar. Então, as responsabilidades do grupo de trabalho intersetorial são apoio à implementação, implantação, monitoramento, execução e avaliação do programa, assim como na gestão de recursos financeiros. Articular a inclusão das temáticas do programa no projeto político-pedagógico da escola. Participar do planejamento integrado de educação permanente e viabilizar sua execução. E subsidiar a assinatura do termo de compromisso pelos secretários da Educação e da Saúde. Então, no total são 12 ações que são propostas por esse programa, e são elas: ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, promoção das práticas corporais da atividade física e do lazer, prevenção ao uso de álcool, crack e outras drogas, promoção da cultura da paz, cidadania e direitos humanos, prevenção das violências
e dos acidentes, identificação de sinais de alerta de doenças e eliminação, avaliação de saúde bucal e aplicação de flúor, atualização da situação vacinal, promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil, promoção da saúde auditiva e identificação de possíveis sinais de alteração, direitos sexuais e preventivos e reprodutivos e prevenção de DST e AIDS, e promoção à saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração. Então, aqui mostra o cenário ideal do programa, né, que é uma interação entre a estratégia da família e um núcleo de apoio à saúde da família junto com a educação. Então, é primordial a prática cotidiana na intersetorialidade e na integralidade no campo do cuidado, da gestão e do planejamento para conseguir alcançar as metas propostas para indicadores de saúde. Então, a unidade escolar e a equipe de saúde da família encontram-se em um território comum, onde a sinergia entre a saúde e a educação pode garantir às crianças, adolescentes e jovens acesso a uma melhor qualidade de vida. Por isso a importância desse programa. E agora eu vou falar um pouco sobre o programa Crescer Saudável. Então, o excesso de peso e a obesidade entre as crianças brasileiras tem alcançado prevalências preocupantes nos últimos anos no Brasil e no mundo. Segundo o CISVAN, cerca de 3 em cada 10 crianças com idade entre 5 e 9 anos apresentam excesso de peso. E como consequência, a gente tem várias consequências. Um exemplo delas a gente pode ver na imagem, que é a diminuição da autoestima, problemas cardíacos, risco de diabetes, entre outros. Então, diante desse cenário, o Ministério da Saúde ele realiza programas e ações para que seus profissionais trabalhem a temática obesidade junto com a população. E esse é um desses programas, o Crescer Saudável. Então, ele tem como objetivo esse programa, ele consiste, primeiramente, em um conjunto de ações a serem implantadas, e ele está inserido no programa Saúde na Escola, tendo como objetivo principal contribuir com a prevenção, controle e tratamento da obesidade infantil em crianças matriculadas na educação infantil, que seria pré-escola e creche, e ensino fundamental. E esse programa é conduzido pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição para o enfrentamento da obesidade. Então, quais as ações que competem a este programa? São eles: vigilância nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável, incentivo às práticas corporais e atividade física e ações voltadas para a oferta de cuidados para as crianças que apresentam a obesidade. Então, a agenda ela é coordenada pelo Sistema Único de Saúde e conta com a articulação intersetorial, primordialmente a educação, em função da complexidade do determinante da obesidade e da influência do ambiente no seu desenvolvimento. Então, quem pode participar desse programa? Todos aqueles municípios que aderiram também ao programa Saúde na Escola. Então, as ações que vão ser realizadas nesse programa é avaliar o estado nutricional através das medidas de peso e altura em crianças menores de 10 anos, ofertar atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável e de promoção de práticas corporais e atividade física. E aquelas crianças identificadas com obesidade são encaminhadas para intervenção e cuidados na rede de atenção da saúde do município. E agora eu vou apresentar um pouco sobre os resultados do programa Crescer Saudável do ciclo 2017 e 2018. Então, esse programa ele tem duas metas. A primeira delas é 50% das crianças menores de 10 anos com registro de acompanhamento de consumo alimentar no CISVAN. A gente teve como resultado 24% dos municípios, ou seja, 133 municípios registraram no mínimo 5% de marcadores de consumo alimentar em crianças menores de 10 anos.
A outra meta, né, do programa seria 50% das escolas pactuadas no programa, tendo realizado atividade coletiva sobre promoção, né, da alimentação saudável e adequada e saudável, e práticas corporais e atividade física. A gente pode ver que somente 9 municípios realizaram amplas essas ações, o que foi muito pouco. Então, essa meta ela não foi alcançada no programa, né, pelo programa. E outro resultado que a gente pode ver também do programa foi que 23,5% daquelas crianças que participaram estavam com excesso de peso. E como ponto negativo em relação ao consumo alimentar, a gente pode ver o alto consumo de bebidas adocicadas no dia anterior ao atendimento. A gente pode ver que 32,81% em crianças com idade, né, entre 6 e 3 meses, 74% em crianças com idade entre 2 a 4 meses e um consumo de 78,3% em crianças de 5 a 9 meses. Então, esse consumo foi alto, né? O consumo de bebidas adocicadas em crianças menores de 10 anos. Então, e como ponto positivo, a gente tem o percentual de crianças que consumiam fruta no dia anterior ao atendimento. A gente pode ver que quase 80% das crianças consumiram, né? A criança entre 2 a 4 anos e 72% em crianças de 5 a 9 anos. Então, esse foi um ponto positivo do programa. Agora eu vou falar um pouco sobre o programa Academia em Saúde. O programa ele foi criado em 2011 e redefinido em 2013, e ele tem como objetivo principal contribuir para a promoção da saúde e promoção do cuidado e de modo de vida saudável da população, a partir da implementação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para orientação. Polos eles são esses espaços construídos para o desenvolvimento das ações desse programa. Um exemplo de polo é esse da imagem. Né? Os polos eles podem ser construídos do lado das unidades básicas de saúde. E ele é implementado pela Secretaria de Saúde do Programa do Distrito Federal e dos municípios, com o apoio da Secretaria Estaduais de Saúde e do Ministério da Saúde. Então, o programa ele tem como diretriz: configura-se como ponto de atenção da rede de atenção à saúde complementar e potencializar as ações de cuidado individual e coletivo na atenção básica. Referencia-se como programa de promoção da saúde, prevenção e atenção das doenças crônicas não transmissíveis. Estabelecer-se como espaço de produção, ressignificação e vivência de conhecimentos favoráveis à construção coletiva de modo de vida saudável. E o programa ele tem como princípio participação popular e construção coletiva de saberes e prática em promoção da saúde, intersetorialidade na construção e desenvolvimento de ações, visto que pode ser relacionado a vários setores, como educação, cidadania e saúde. Interdisciplinaridade na produção do conhecimento e do cuidado envolvendo várias disciplinas, como nutrição, enfermagem, educação física, entre outros. Integralidade do cuidado, intergeracionalidade, promovendo diálogo e troca entre gerações, e territorialidade, reconhecendo o espaço como local de produção da saúde. Então, o programa Academia da Saúde é um serviço da atenção básica e deve promover a articulação com toda a rede de atenção à saúde do SUS, bem como com outros serviços sociais realizados nas respectivas regiões. Então, as atividades do programa eles serão desenvolvidas por profissionais da atenção básica, incluindo aqueles que atuam na estratégia de saúde da família e nos núcleos de apoio à saúde da família, quando houver. Então, as atividades desenvolvidas elas devem seguir os seguintes eixos: práticas corporais e atividade física, produção do cuidado e de modo de vida saudável, promoção da alimentação saudável, práticas integrativas e complementares, práticas artísticas e culturais, educação e saúde, tudo isso com planejamento e gestão e a mobilização da comunidade. Política Nacional de Alimentação e Saúde.
PNAE tem como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. A PNAE tem por pressupostos os direitos à saúde e alimentação, e é orientada pelos princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde, que são universalidade, equidade e integralidade, aos quais se somam com os princípios a seguir: a alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde, respeito à diversidade e à cultura alimentar, fortalecimento da autonomia dos indivíduos, determinação social e natureza interdisciplinar e intersetorial da alimentação e nutrição, segurança alimentar e nutricional com soberania. São as diretrizes do PNAE seguintes: organização da atenção nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional, gestão das ações de alimentação e nutrição, participação e controle social, qualificação da força de trabalho, controle e regulação dos alimentos, pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição, cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Responsabilidades institucionais. Responsabilidades do Ministério da Saúde. Elaborar o plano de ação dentro dos instrumentos de planejamento e gestão para a implantação do PNAE. Recursos federais para compor o financiamento de programas e ações de alimentação e nutrição na rede de atenção à saúde nos estados, Distrito Federal e municípios. Avaliar e monitorar as metas nacionais de alimentação e nutrição para o setor da saúde. Responsabilidades das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal. Implementar a PNAE no âmbito do seu território, respeitando suas diretrizes e promovendo as adequações necessárias. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento das ações de alimentação e nutrição na rede de atenção à saúde no âmbito estadual. Prestar assessoria técnica e apoio institucional aos municípios e às regiões de saúde no processo de gestão, planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas e ações de alimentação e nutrição. Promover, no âmbito de sua competência, a articulação intersetorial e interinstitucional necessária à implementação das diretrizes da PNAE e a articulação do SUS com o CISAM na esfera municipal. Responsabilidades das Secretarias Municipais de Saúde e do Distrito Federal. Implementar a PNAE no âmbito do seu território, respeitando suas diretrizes e promovendo as adequações necessárias. Elaborar o plano de ação para a implementação da PNAE nos municípios, com definição de prioridades, objetivos, estratégias e metas, de forma contínua e articulada com o Plano Municipal de Saúde e o Planejamento Regional Integrado, se for o caso, e com os instrumentos de planejamento e pactuação do SUS. Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite das ações de alimentação e nutrição na rede de atenção à saúde. Pactuar, monitorar e avaliar os indicadores de alimentação, nutrição dos sistemas de informação da saúde, de forma contínua com dados produzidos no Sistema Local de Saúde. Vigilância alimentar e nutricional. A alimentação e a nutrição na perspectiva da vigilância em saúde. A vigilância alimentar e nutricional é parte da vigilância em saúde, que foi instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu artigo 6º. A vigilância é uma atitude primordial para a avaliação, planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, subsidiando as ações em âmbito individual, familiar e comunitário, sendo parte fundamental do processo de desenvolvimento de políticas públicas. No contexto da VAN, é fundamental
cartografar o território que se apresenta e conhecer como se dão as relações, as tradições e os costumes adotados pela comunidade no tocante às práticas alimentares. Para exercer a atitude de vigilância, recomenda-se utilizar como referência o ciclo de gestão e produção do cuidado. Por que fazer a vigilância alimentar e nutricional? Porque houve aumento no número de obesos nos últimos anos no Brasil. Também houve prevalência de excesso de peso e a desnutrição ainda é um cenário bastante preocupante no país, mesmo com a redução em sua prevalência nos últimos anos. O que desencadeia esses 3 diferentes comportamentos no Brasil são os fatores sociais, econômicos, ambientais e também o estilo de vida das pessoas. Tá? E com esse cenário, demonstra que é fundamental realizar o acompanhamento do estado nutricional e das práticas alimentares, de forma constante e sistemática, visando a obtenção de dados fidedignos e possibilitando o planejamento e o desenvolvimento de políticas focadas na melhoria do perfil epidemiológico e de saúde da população. Como fazer a vigilância alimentar e nutricional? Observar como as características do processo saúde e doença em um dado território e população se modificam ao longo do tempo e identificar quais fatores estão associados a ele. Necessário conhecer tanto o estado nutricional da população quanto os aspectos relacionados às suas práticas alimentares. O exercício da vigilância em saúde deve ser contínuo e sistemático. Optou-se em apresentar as particulares da VAN, a partir das etapas de um ciclo que pode representar tanto a produção e gestão do cuidado no âmbito dos serviços de saúde, quanto um processo de construção e gestão de uma política pública. O ciclo é listado na figura 1. Bom, o que esse ciclo demonstra? Que no âmbito coletivo e no âmbito individual, a coleta de dados, produção de informações, seguido de análise e decisão, a ação e a avaliação. Coleta de dados e produção de informações. Esta etapa refere-se à obtenção de dados que subsidiem a geração de informações sobre o estado nutricional e as práticas alimentares. Recomenda-se que na atenção básica sejam realizadas as avaliações ampotométricas e de consumo alimentar de indivíduos em todas as fases do curso da vida: crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. É recomendado que a avaliação do consumo seja realizada na rotina dos serviços de atenção básica, de forma a permitir a observação do comportamento ou padrão que caracteriza marcadores positivos e negativos da população. Para a avaliação de marcadores do consumo alimentar são utilizados formulários que têm por objetivo simplificar a coleta de dados e a análise das informações obtidas no momento do atendimento individual. A identificação de características da alimentação de determinado grupo possibilita o planejamento de ações no âmbito coletivo. Análise e decisão. A análise da situação de saúde tem o propósito de promover a identificação de necessidades e prioridades em saúde e, a partir disso, a elaboração de intervenções apropriadas para indivíduos, famílias e comunidades. Ação. A ação de cuidado individual pode acontecer em momentos como em uma consulta na UBS ou um atendimento domiciliar. O profissional pode fornecer orientações em saúde e desenhar um plano de cuidado com metas graduais a serem alcançadas até a próxima consulta, agendar uma consulta compartilhada com outro profissional, cujo núcleo de saber seja necessário para qualificar o cuidado, convidar o indivíduo a participar de um grupo terapêutico, entre outros cuidados. Avaliação. A avaliação de processos verifica a implementação adequada das atividades inicialmente planejadas, na etapa de análise e decisão, buscando identificar as dificuldades, as necessidades de adequação e novos direcionamentos importantes às rotinas e aos procedimentos definidos previamente. Propõe-se garantir que as atividades realizadas estejam sendo corretamente executadas e contribuam para o alcance dos objetivos. Outra abordagem da avaliação em saúde refere-se ao alcance de metas previamente estabelecidas. Assim,
A própria implementação da VAN contribui para o levantamento das informações necessárias ao seu aprimoramento. Esta fase do ciclo deve apontar para a melhoria dos indicadores, como os de cobertura, de ampliação do acesso aos serviços de saúde, especialmente da população em situação de vulnerabilidade social. A vigilância alimentar e nutricional na prática. Ela atua com população em situação de rua, avaliação do estado nutricional de crianças prematuras, avaliação do estado nutricional de pessoas com deficiência, linha de cuidado às pessoas com sobrepeso e obesidade, sistemas de informação em saúde e a vigilância alimentar e nutricional, e também nos programas do governo, Programa de Saúde na Escola, Academia da Saúde e Bolsa Família. Eu vou falar então sobre os guias alimentares e a estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Então, eu vou começar pelos guias alimentares, explicar como funcionam, como são utilizados, como foram estruturados e por quê. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que os governos elaborem diretrizes nacionais. Cada país elabora a sua diretriz sobre alimentação e nutrição. E são realizadas estratégias para a implementação de diretrizes. Então, aqui no Brasil, essas diretrizes são implantadas em forma de guias alimentares. Atualmente são utilizados 2 guias. O Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o guia de 2014, ele atende todas as pessoas a partir dos 2 anos de idade, todas as faixas etárias. E o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos. Este guia já vem com a recomendação de amamentação e nutrição a partir dessa faixa etária. Então, já sabemos que os guias são resultado lá das diretrizes. Então, o que eles são? Eles são instrumentos de educação alimentar e nutricional que vão nos ajudar a fazer escolhas alimentares saudáveis. Eles têm esse objetivo, apoiar e incentivar a prática alimentar saudável. E não é uma coisa que vai ser individual, ele vai ajudar os indivíduos e coletividades, porque esses guias podem ser utilizados por profissionais de saúde e também pela população. Nas unidades básicas de saúde deveriam ter acesso, né, a esses guias, mas geralmente eles são disponíveis em PDFs. Nos sites do governo é possível baixar esses arquivos em PDF para ser consultados com maior facilidade e entender os porquês de utilizar o guia. Então, assim, como que eu vou saber utilizar esse guia? A ideia é que o guia seja lido todo na íntegra. Ler todo o guia para entender os porquês da alimentação saudável. Para que é necessário uma alimentação saudável? Em que vai ajudar? Qual o objetivo da alimentação saudável? O guia é bem explicativo. Mas como talvez a pessoa não ter tempo de ler o guia inteiro, ele também contém 12 passos para alimentação saudável no guia para menores de 2 anos e no guia da população brasileira são 10 passos para alimentação saudável. Eu vou começar com o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Este guia ele começou a ser elaborado em 2015 e só teve o processo de publicação em 2019, porque ele foi elaborado em 17 etapas. Eu não vou citar cada uma, mas é bem interessante se alguém tiver interesse de ler. Ele passou por etapas de produção que consultou famílias, fez consulta pública, teve planejamento de organização em grupo, teve oficinas. É bem interessante para quem gosta do assunto. O processo de elaboração do guia foi bem interessante. Então, assim, eu vou começar por ele. O primeiro, dentro do guia tem 7 princípios, e o primeiro dos princípios é que a criança é prioridade absoluta e responsabilidade de todos. Ele traz um enfoque bem interessante nas crianças, responsabilizando famílias, cuidadores, unidade básica e sociedade como um todo. Todos são responsáveis pela criança. O ambiente familiar é o espaço de promoção da saúde. A criança tem que ter um ambiente familiar para que possa se desenvolver adequadamente com saúde.
os primeiros anos de vida eles são importantes para formar hábitos alimentares. É importante que a criança se alimente com qualidade, com alimentos apropriados para a faixa etária, para que ela possa se desenvolver. O acesso à informação é importante para que ela possa fortalecer o vínculo e a autonomia e possa ter poder de decisão, poder de escolha. Entendendo o que é certo, a pessoa consegue escolher o que é melhor para a sua saúde. Então, assim, o guia orienta as famílias para que as famílias possam ensinar as crianças. A alimentação é uma prática social, então, assim, essa alimentação, por ela ser social e cultural, cada região tem os seus alimentos preferidos, ou os alimentos típicos de cada região. Então, é importante respeitar essa condição. Adotar uma alimentação adequada desde a infância vai fazer com que a criança fortaleça os sistemas alimentares sejam sustentáveis, porque ela vai saber o que ela pode e isso vai se prolongar para o resto da vida. Ela vai saber o que é bom para ela e aí é mais fácil de manter esses hábitos alimentares. E estimular a autonomia dessa criança vai desenvolver uma relação saudável com a comida. A criança vai ter menos chance de ter problemas alimentares, tipo, desenvolver transtornos alimentares. Então, essa criança vai ter uma autonomia e vai saber lidar bem com a comida. Ela vai ter uma relação boa e sustentável com a alimentação. Como é apresentado, então, esse guia? Depois ali dos 7 princípios, ele traz o direito à alimentação, ele mostra todos os direitos da criança, o direito humano à alimentação, o aleitamento materno, que deve ser exclusivo até os 6 meses e complementado até os 2 anos. No tópico Conhecendo os Alimentos, ele traz o que é in natura, minimamente processados, ultraprocessados e processados. Na alimentação a partir dos 6 meses, ele traz bem detalhado um quadro que vai mostrar como deve ser essa alimentação, textura, alimento utilizado e tudo. Na alimentação para crianças não amamentadas, a criança que usa fórmula, então, ela pode ser alimentada com outros alimentos além da fórmula a partir dos 4 meses, traz bem detalhado também o que ela pode comer, o que não pode comer, qual a textura. É bem interessante essa parte. Depois o guia enfatiza muito cozinhar em casa, a importância da alimentação em casa, a alimentação adequada e saudável. Ele traz um tópico bem interessante sobre como fazer essa alimentação para as crianças, como oferecer alimentação adequada e saudável. O conhecendo os direitos relacionados à alimentação infantil, todos os direitos da criança, ele está bem abordado nesse guia, ele leva para outros, ele traz outros documentos que mostram isso. Então, depois dos 12 passos para alimentação saudável, devido ao tempo eu não vou citar os passos, mas é bem interessante também de conhecer. Aí tem um tópico que é para saber mais, que vai ter várias leis e diretrizes e tudo sobre a criança, assim, é bem interessante. E no final vai ser o processo de elaboração que eu falei um pouquinho lá no início. Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira para pessoas a partir de 2 anos de idade. Ele foi elaborado em 6 etapas, começou a ser elaborado em 2011 pelo Ministério da Saúde, pelo NUPENS e pela Organização Pan-Americana de Saúde, com o apoio da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Este guia contém 5 princípios. A alimentação é mais do que ingestão de nutrientes, ele enfatiza que a importância da alimentação, ser mais que apenas ingestão de nutrientes, o prazer na alimentação, a importância da alimentação, as recomendações sobre como devem ser a alimentação e a sintonia com o tempo, a alimentação adequada e saudável para derivar sistema social, ambiental sustentável, uma alimentação sustentável e de qualidade. Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias, ele traz essa parte
da consulta, de tudo que foi, cada etapa que foi elaborada, e guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas. Então, esses são os princípios para que esse guia tenha sido elaborado. Então, aqui nessa parte do guia, ele vai trazer a escolha dos alimentos, os alimentos in natura, minimamente processados, ultraprocessados e processados. Esse capítulo aborda bastante quando, onde, com quem vai ser consumido esse alimento, em qual momento, com que pessoas, com que combinação alimentar, é bem interessante. No tópico 3 dos alimentos à mesa, ele vai falar sobre a combinação de alimentos e as formas de refeições. Então, é bem detalhado, ele mostra como utilizar esses alimentos e como o consumo alimentar é privilegiado na alimentação in natura pela nossa diversidade de alimentos naturais. Nessa parte, então, ele traz bem ilustrado as práticas alimentares, a maneira de fazer a refeição, traz imagens mesmo, fotos. Dos alimentos à refeição, ele fala da escolha até modo de preparo, higiene, cuidado com a alimentação, com a manipulação dos alimentos. No ato de comer e a comensalidade, ele fala sobre as orientações básicas, comer com regularidade, com atenção, comer em ambiente apropriado e comer em companhia. O guia enfatiza isso de comer em companhia para prestar atenção no alimento, pela convivência social, o grupo de famílias e amigos, é bem interessante. No superar obstáculos, ele vai ter recomendações sobre as escolhas de alimento, as combinações, as formas de refeições, o ato de comer. Então ele vai juntar o todo assim e vai identificar quais são os obstáculos em potencial quanto à informação, a oferta de alimento, o custo, as habilidades culinárias, o tempo. Depois de todas essas explicações, ele vai trazer os 10 passos para alimentação adequada e saudável. E também tem o Para Saber Mais, que aí no anexo vai ter todo o processo de elaboração do guia alimentar, como ele foi feito, tudo que eu falei lá no comecinho. Eu gosto bastante desse assunto, eu sugiro que leiam, mas devido ao tempo eu não consegui abordar muito mais sobre os guias. Então agora sobre a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Essa estratégia é o resultado da integração de duas ações, que é a Rede Amamenta Brasil e a Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável. Ela é instituída pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Atenção Básica e da Coordenação Geral de Saúde da Criança do Aleitamento Materno, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Então, essas secretarias são do Ministério da Saúde e eles resolveram em 2011 juntar essas duas ações e fazer a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Essa estratégia visa qualificar os profissionais de saúde. Então, esses profissionais eles vão passar por uma capacitação para a formação da equipe multidisciplinar que vai implantar a estratégia na sua unidade básica. E a unidade básica ela recebe um certificado de unidade básica qualificada. Então, a estratégia visa promover a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e complementada até os 2 anos. E a alimentação saudável é uma das etapas da estratégia. Então, após os 6 meses de idade, a criança tem que ter uma alimentação adequada e saudável. E isso tudo é realizado nessas oficinas que eles fazem para qualificar os profissionais de saúde, para que eles possam orientar a comunidade. Esses profissionais da saúde, então, eles têm que apoiar a unidade básica, fortalecer essa equipe para que ela possa planejar ações e desenvolver como que vai ser implantada a estratégia em cada unidade básica, utilizando as características de cada região, de cada local, para implantar a estratégia. E eles vão continuar sendo acompanhados, porque serão avaliadas as ações realizadas na OBS. Então, a equipe que qualificou os profissionais de saúde, ela vai seguir acompanhando até que a unidade básica consiga manter e
e fazer adequadamente a estratégia funcionar, digamos assim, naquela unidade. Na promoção da amamentação, então, o profissional de saúde ele vai estar qualificado para ensinar a gestante a amamentação, a importância da amamentação adequada, da alimentação dela para amamentar e a pega adequada, como essa criança vai se posicionar no seio. Por isso essa é uma estratégia multidisciplinar, ela é importante porque ela vai abranger os profissionais da unidade básica e todos que estiverem atendendo essa gestante, essa criança, eles vão estar aptos e eles vão saber como proceder em cada momento. Quanto à alimentação saudável, o profissional que passa pela estratégia, ele está apto a orientar as famílias. A introdução alimentar no tempo certo, a qualidade do alimento, a quantidade do alimento, ele vai orientar sobre a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância. E uma coisa que é importante, ele precisa respeitar a identidade alimentar e cultural das diversas regiões do Brasil. Então, tudo que eu falei lá no guia, que é Guia Alimentar da População Brasileira, o país é muito de alimentos de cada região, assim, cada um tem o seu hábito alimentar na sua região, a sua cultura alimentar. E a estratégia respeita isso, assim como os guias, a estratégia orienta os profissionais que sejam respeitadas essa cultura, essa diversidade nacional. Para finalizar, então, eu gostaria de ressaltar sobre a importância das políticas alimentares e nutricionais, que é importante que sejam que essas políticas funcionem mesmo, né? Tem tanta política pública, é importante que elas funcionem, que as unidades básicas estejam aptas a passar esse conhecimento para as famílias e orientar as famílias quanto à amamentação, quanto à prática alimentar saudável, os hábitos desde a infância e sempre respeitando a cultura alimentar de cada região.